Boa noite! Vamos iniciar a nossa live de hoje com um tema que vocês escolheram, que é falar sobre dependência emocional. Vamos lá. Fixei o comentário. O tema vai ficar aqui presente. Vamos chegando, esperar o Instagram ir entregando. Se quiserem convidar alguém para participar da live, vai ser ótimo, é só mandar pela setinha que tem aqui ao vivo. Lembrando que essa live não fica salva no Instagram, eu tenho deixado salva lá no YouTube só. Então, vamos fazer aqui ao vivo que é melhor. Vocês participem, tirem dúvidas. Como é que vocês estão? Como é que foi o dia de vocês? O meu foi bem produtivo, espero que o de vocês também tenha sido. Hoje eu tô aqui no meu consultório, espero que vocês estejam me vendo e me ouvindo bem. Que aqui a internet anda instável, gente, tá muito instável. Ontem tava um terror. Tive que me deslocar várias vezes para conseguir atender. Espero que hoje funcione bem aqui. Vamos ver se eu consigo ficar aqui sem grandes problemas. O tema de hoje eu já falei em outros momentos, já tive alguns vídeos falando sobre dependência emocional. Boa noite, Edna. Mas é sempre um tema interessante, vocês sempre têm essa demanda de falar sobre isso, porque... Oi, Carla, boa noite. Boa noite, Delma. A gente sempre tem demanda, né, pra gente falar sobre dependência emocional. Eu acho que é uma das grandes questões... Ai, que bom. Eu acho que é uma das grandes questões nas relações atuais, né? Oi, Irlan, que bom que você tá aqui. E, enfim, boa noite, Elaine, pessoal chegando. Tiveram alguns temas interessantes. Boa noite, Cíntia. Cíntia com S, que nunca vi, que raro. Oi, Gi, boa noite para todo mundo que tá chegando. Que bom, gente, vamos lá, vamos chegar, vamos juntos falar sobre esse assunto que afeta a tanta gente. Aliás, né, dificuldade de relacionamento, eu acho que é a grande questão humana, né? O que mais mobiliza todo mundo, né? Bom, deixa eu só olhar aqui a hora, 8h04 já. Vamos já iniciando aqui então o nosso tema, em respeito a quem chegou no horário. Quem for chegando, vai chegando junto. Boa noite, Jane. A gente vai chegando. Vocês vão falando aqui, fazendo perguntas, me interrompendo, não tem problema, eu gosto dessa dinâmica mesmo, para não ficar num tom muito de aula e nem de palestra. Essa troca, ela é muito rica, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, eu acho que é importante a gente tentar definir o que é dependência emocional. Boa noite, Jailda. A gente fala tanto em dependência emocional, boa noite, Deb, mas o que é isso, né? O que a gente pode chamar por dependência? Primeiro, eu acho importante a gente conversar, qualquer relação de amor envolve algum nível de apego, né? Então, isso não é dependência. Você é linda, obrigada pelo tema. Obrigada, Monize. Obrigada. Qualquer relacionamento inclui um nível de dependência, né? Nas relações humanas, primeiro que é importante a gente pensar que qualquer ser humano precisa de relações afetivas para nossa saúde mental. Isso é fundamental. Conexões afetivas são muito importantes para nossa saúde mental, né? Então, entendendo que isso já tem esse nível de importância, a gente pode perceber por que o nível de dependência pode acabar acontecendo. Então, entendendo que um nível de apego, e esse apego e essa dependência, ela se dá em todos os tipos de relação, né? Com filho, com amigo, com pai, com mãe, com marido, com mulher, com namorado, enfim. Com quem tem dependência emocional costuma aparecer, inclusive nas amizades. Então, quando eu amo alguém, é natural que aquela pessoa me afete diretamente. Então eu não posso ter um nível de independência total daquilo. Eu vou estar minimamente envolvida e aquilo vai... Isso é o apego, né? É isso que garante a relação. O cuidado com o outro, a atenção com o outro. Isso é fundamental para uma relação saudável. Quando isso começa a se tornar patológico, quando eu começo a ter um nível de dependência do outro que eu acho
que eu dependo daquela pessoa para existir. Aquela pessoa é a razão da minha vida. Se aquela pessoa morrer, eu morro, né? Ou se aquela pessoa me deixar, eu morro, né? Isso é dependência. E a dependência é o mesmo nível de dependência que a gente pode associar quando a pessoa usa droga, álcool, né? A pessoa que é dependente, ela precisa fazer uso daquilo, ela acha que ela não vai sobreviver se ela não tiver aquilo, é um comportamento de viciado, né? Então a pessoa dependente emocional é isso, é uma sensação de quase morte se ela não tá com a pessoa que ela ama, se ela não tem aquela pessoa sob controle. Então isso vai gerar uma série de comportamentos patológicos, obviamente, né? Se eu acredito que se aquela pessoa me deixar, eu morro, eu vou fazer toda e qualquer coisa para manter aquela pessoa perto de mim. Isso inclui aceitar humilhações, isso inclui a pessoa se rebaixar, se sujeitar a relações abusivas, por exemplo. Então, se você tem uma tendência, e isso, gente, de onde vem, né? Por que que uma pessoa é dependente emocional e a outra não é? Isso tem uma série de fatores, e é claro que tem a ver com a história pessoal de cada um, né? É muito importante para a gente entender a dependência emocional é o autoconhecimento. Eu preciso conhecer a minha história para entender qual é a raiz psicológica da minha dependência. Atrás da dependência emocional existem muitos medos, né? Eu acho que o principal dessa questão da dependência emocional são os medos. O medo do abandono, o medo da rejeição, o medo de ficar sozinho. E isso é atrelado a uma baixa autoestima, a sensação de incapacidade. Dri, dependência emocional tem a ver com falta de amor próprio? Tem relação, Gi, tem relação, porque uma pessoa que tem amor próprio, né, tem muita relação. Por quê? E aí vem isso. A pessoa que entra numa relação como dependente é como se ela não se bastasse. Eu tenho um vazio enorme dentro de mim que eu quero que o outro preencha, né? Então, quando eu tenho amor próprio, quando eu mesma me amo, eu não fico tão refém do amor do outro para me sentir amada, né? A gente precisa, a pessoa que é dependente emocional, ela precisa dessa validação do outro o tempo todo. Eu preciso que você diga que me ama para eu me sentir uma pessoa amável ou digna de ser amada, porque o meu amor próprio é muito baixo. Se eu tenho amor próprio, se eu me amo, eu não fico tão refém de sentir, de ouvir que o outro me ama. Eu não preciso que o outro valide. É claro, gente, que é gostoso a gente ouvir, eu te amo, etc. Todo mundo gosta. Relações envolvem um nível de apego, como eu já falei. Mas isso eu tenho que ter minimamente a consciência de quem eu sou, das minhas qualidades, e não precisar que essa validação venha do outro para mim. Então, uma das questões da dependência emocional é a falta de amor próprio, né? Isso se dá por diversas razões, né? Assim, isso tem a ver com aquela... Quer ver uma dependência emocional extrema? Quando a gente é um bebê, quando é uma criança muito pequena, que ela depende fisicamente do outro, né? Normalmente, né? Via de regra, é mãe e pai, para sobreviver. Né? Sobreviver fisicamente e, claro, também emocionalmente. A criança, ela passa, a partir daquela relação de amor com aquele cuidador, ela começa a formar a identidade dela, a autoimagem dela, né? Ela começa a se sentir uma pessoa, sofro com isso, Cida, muita gente sofre, infelizmente. Então a gente, essa relação que se estabelece ali na infância, provavelmente vai repercutir na sua vida fora, né? A gente já falou aqui em outros momentos das feridas emocionais que a gente carrega, feridas de medo de rejeição e de abandono. Normalmente, as pessoas que na vida adulta ainda estabelecem essa relação infantil, oi Aline, infantil com o outro, né, dessa dependência, é uma relação de amor infantil. Por que é infantil? Porque é como se eu dependesse do outro para minha sobrevivência. E isso só acontece quando eu sou um bebê, quando eu sou uma criança muito pequena. A gente supõe que com o desenvolvimento e com a maturidade, a gente vai diminuindo essa dependência e vai ficando cada vez com maior autonomia na vida e independência emocional. Só que de alguma forma, para essas pessoas, esse vínculo não foi desfeito. A pessoa continua achando que precisa do outro para se
para sobreviver, né? É essa noção, assim, de que se eu não tiver... Porque um bebê começou a live agora, doutora Cida, começou tem uns 10 minutos, né? Uns 10 minutos. Então, é essa sensação que a pessoa na vida adulta parece que revive, que é o medo de morrer se aquela pessoa não estiver ali com ela. É uma sensação de morte. Porém, essa é uma relação infantil com o outro porque é um desejo de proteção, é um desejo de segurança, é um desejo de que o outro supra as minhas necessidades. Porque eu não me sinto capaz de suprir as minhas próprias necessidades. Dri, a dependência emocional tem tratamento ou é algo crônico que vamos morrer com isso? Não, Gi, claro que tem tratamento. A autoestima, por exemplo, que eu sempre falo aqui de autoestima, a autoestima, ela se constrói de uma maneira maravilhosa na infância, né? É o lugar onde a gente está construindo identidade, que a gente está construindo autoimagem, é um lugar assim, é o momento ouro da vida para isso. Porém, a qualquer momento é possível desenvolver a autoestima. Então, quando a gente consegue desenvolver a autoestima, o amor próprio e tudo mais, a relação com o outro passa a ser mais saudável. E esse nível de dependência tende a diminuir muito, muito mesmo. A dependência emocional também tem fases, né? Eu acho que quando cai numa fase da vida que a pessoa é muito insegura, muito imatura, que ela preenche, ela preenche os vazios da vida dela com o outro. Eu vou dar um exemplo até meu, né? Quando eu era adolescente, eu era uma adolescente muito insegura, como qualquer adolescente, né? É uma fase de fragilidade por natureza. E eu vivi uma época muito difícil da minha vida, né? Meus pais se separaram, eu sofri um abandono afetivo, eu e minhas irmãs, né? Um abandono afetivo muito grande, a gente ficou ali eu fui morar sozinha com 15 anos de idade, eu e uma irmã, né? Enfim, a gente teve uma série de questões na nossa adolescência e na época eu tinha um namorado que era a razão da minha existência. Que era a pessoa que preenchia todos os vazios que eu vivia sem me dar conta, gente. Não é uma coisa consciente. Vem aqui tapar o buraco que eu tô sentindo. Não é consciente. A gente se apega, né? Como se aquilo fosse a tábua de salvação. Na minha vida tava tudo um caos, várias coisas desalinhadas e eu achava que, assim, ele era minha fonte segura, ele era meu porto seguro, ele era a pessoa que preenchia e dava conta, na minha fantasia, de um vazio que eu tinha, de um vazio afetivo, de um vazio familiar, de questões minhas. Eu me sentia insegura. Então, como é que era a minha relação? Um inferno. Eu era ciumenta, possessiva, porque se você acha que aquela pessoa é a fonte da tua felicidade, você não pode perder. Você não quer perder de nenhuma forma. Você quer desesperadamente manter aquela relação. E era o que eu fazia. Gente, era uma coisa horrorosa, Deus me livre. Namorei uns 3 anos, assim, e era uma fase, assim, teve a sua importância, né, porque realmente talvez tenha me ajudado a manter um certo equilíbrio ali na minha vida, num momento muito tumultuado da minha vida. Mas hoje eu entendo que era uma fase que eu estava completamente carente, completamente insegura, com a autoestima baixa. A gente fica ali muito frágil. Aí o outro surge como alguém que vai me tirar daquele buraco. Então, o que é importante eu tenho que sair do buraco, eu tenho que estar me sentindo bem para ninguém ter que vir me salvar. Né? Ninguém tem que salvar ninguém. A gente não é reabilitação do outro. Né? A gente é que tem que conseguir juntar os nossos caquinhos e lidar com as nossas dores emocionais. Não é o outro que vai dar conta disso. Né? Então, é muito importante a gente trabalhar essas questões, que são, para cada pessoa, vai ter uma história, né? Cada um vai ter a sua própria trajetória, não tem como a gente generalizar numa conta matemática, olha, todo mundo que viveu assim o assado vai ter resultado XYZ. Infelizmente não é assim. Então, no processo de autoconhecimento, a gente consegue ressignificar algumas dores da nossa vida, a gente consegue olhar para trás e refazer aquela história e começar a perceber de onde vem aquele buraco que está em mim de uma maneira tão intensa e que eu busco que o outro preencha. Né? Eu acho que a relação da dependência é isso. E isso vale para qualquer dependência. Né? A pessoa que usa droga também tem isso. A pessoa que bebe, né, que é alcoólatra. Eu tinha um paciente alcoólatra
que falava isso, né? Parar de beber é só deixar a garrafa fechada, né? E o que vem a partir dali? Quando você tira a bebida é que vem todos os buracos da vida, todas as dores, e isso tem que ser tratado. Isso vale para dependência emocional. Quando aquela pessoa sai da tua vida, você acha que vai morrer, que é o fim do mundo, que aquilo ali, nossa, é puxar até o chão, né? Tem gente que fica... eu já tive pacientes que, nossa senhora, é um sofrimento, assim, das entranhas, é um sofrimento que é desproporcional àquela relação atual, porque é um sofrimento que faz a pessoa reviver dores passadas, ela ressente, né? Ela sente novamente aquele medo do abandono, aquela rejeição, enfim. E aí, para cada pessoa, ela vai ter que olhar para a sua própria história e entender por que ela precisa tanto do outro. A gente tem uma relação saudável, não é uma necessidade, é uma coisa que a gente escolhe. Quando a gente necessita, a gente perde o poder de escolha. E aí você de repente entra numa relação e dá o azar de cair numa relação abusiva, né? Que os abusadores adoram pessoas com dependência emocional para poder fazer de gato e sapato. Você entra nessa relação, qualquer pessoa com dependência emocional já entra por baixo, né? Já entra numa hierarquia ali desigual, não é uma troca, né? Você não entra porque você escolhe aquela pessoa, né? Decide, né? Como eu sempre falo, a felicidade é uma decisão, é uma escolha, né? Quando você sofre de uma carência, de um vazio, você perde um pouco essa capacidade de decisão e de escolha e começa a aceitar qualquer migalha que te deem. Né? É como se você vivesse uma escassez afetiva tão intensa que você aceita qualquer coisa que te entregam. Já começa no negativo, exato, Aline, você já entra na dívida ali, né? Você já entra devendo alguma coisa, você já entra, e isso é obviamente muito tóxico na relação. Você se torna inclusive uma pessoa tóxica, né? Tóxico não é só o outro, é você também, que quer controlar, que aí começa a ficar muito ciumento, muito possessivo, com medo de perder, querendo controlar o tempo todo. Dri, na sua opinião, as mulheres têm mais esse comportamento de dependência emocional que os homens? As mulheres demonstram mais e falam mais, né, sobre isso. Eu não sei se cientificamente tem algum levantamento sobre isso. Talvez as mulheres manifestem mais, né? A gente fala mais facilmente das nossas emoções, né? E até culturalmente também, né? As mulheres acabam sendo mais fragilizadas emocionalmente na infância, né? A gente fica naquela rede de proteção, às vezes um pouco maior. Eu acho que tem alguns aspectos aí que contam. Eu vou te falar que na clínica a gente percebe mais as mulheres, o que não quer dizer que elas sofrem mais do que os homens. Muitos homens não procuram tratar disso, né? Então, eles talvez gerem outros tipos de dependência, né? Talvez, não sei. Interessante essa pergunta, vou dar uma pesquisada sobre isso. Não, boa noite, Margarete. Então, são coisas que a gente precisa entender, que todo excesso esconde uma falta. Eu sempre cito essa frase do Freud porque eu acho que ela é válida para tudo na nossa vida. Todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Não esqueçam disso. Isso é um sinalizador até para quando a gente está meio disfuncional na vida, começar a perceber, gente, por que eu estou comendo demais? Por que eu estou bebendo demais? Por que eu estou amando demais? Né? O que está acontecendo comigo? Qual é a falta que eu estou tentando suprir? Qual é a chave para a cura disso, Márcia? Márcia, não tem uma chave. E aí eu estava até conversando hoje com uma paciente sobre isso. Não existe uma coisa que você vai lá, pum, aperta um botão, né? Qual é o insight, qual é a virada? A gente quer sempre uma virada na vida. Qual é a virada, né? Todo filme a gente espera aquela... Boa noite, tive boa indicação sobre você. Ah, obrigada, Iranete. Fico feliz. A gente sempre espera aquela virada, né? Igual um filme que a gente assiste, que a pessoa é humilhada, a gente espera do momento dela ser exaltada e aquilo leva a gente a uma lavagem na alma. Infelizmente, na vida real, não existe isso na maior parte das vezes. O que acontece é quando você resolve entender, né? E muitas vezes é a partir da dor, né? Do abandono, de um término, que você pensa que vai morrer, você entra
numa depressão quase, né? Ou entra num processo de luto, que processo de luto tem relação com perdas e não necessariamente com o luto na morte, né? Mas na psicologia, processo de luto é toda vez que a gente elabora alguma perda significativa na nossa vida. Então, de repente, você está naquele processo de luto de uma relação que está muito difícil e aí você resolve buscar ajuda. Nesse caso, deve procurar psicólogo ou terapeuta. Cida, eu vou te falar, como psicóloga, eu acredito que tenha que ser psicólogo. Por quê? Porque a gente tem uma formação de 5 anos e muitas pós-graduações para estar tratando o paciente. Terapeutas, não sou contra, tá, gente? Inclusive atendo pacientes que vão em terapeutas também, mas terapeuta, ele tem uma abordagem mais... Como é que eu vou falar? Não é assim, a abordagem normalmente de terapeuta tem a ver com energias, tem uma vibe assim um pouco alternativa, né? Eles têm uma formação que é diferente, não é uma faculdade, né? O terapeuta pode fazer até uma formação interessante em Theta Healing, em sei lá o quê, Reiki, tem muitas linhas de terapia alternativa. E tem pessoas que se auto-intitulam terapeutas tendo feito um cursinho mequetrefe. Então o risco que você corre buscando um terapeuta é de ser um profissional ruim. Mas se é um terapeuta, se você já é uma pessoa da good vibe, que curte essa coisa das energias, eu acho que uma coisa na verdade não exclui a outra, tá? Eu acho que as duas coisas podem até se complementar. Terapeuta é informal. Não é nem informal, né, a palavra. Terapeuta não tem não é uma profissão formalizada, né? Não é uma faculdade. E qual é a diferença de ser uma faculdade? Uma faculdade, ela tem uma regulamentação, né? Ela tem uma fiscalização. Então a chance de você ter um profissional mequetrefe é menor um pouco. Um pouco. Às vezes acontece. Mas, de forma geral, para o processo de autoconhecimento, a psicoterapia com o psicólogo é muito importante, porque algumas terapias que vão trabalhar as energias e tal, não vão fazer esse passeio na tua história. Não sabia dessa diferença toda. Sim, existe essa diferença, Sil. Muita gente faz confusão, mas é importante, né? Todo psicólogo é um terapeuta, nem todo terapeuta é um psicólogo. Né? Todo psicólogo exerce, né, a profissão e pode ser um terapeuta, mas nem todo terapeuta é psicólogo. Tem muitos terapeutas holísticos, terapeutas de, sei lá, vidas passadas, tem tanta coisa aí, né? Na psicoterapia é onde você vai poder entender de onde vem essa dor atual. Gente, isso é uma coisa que eu venho falando com os pacientes e eu tenho reforçado cada vez mais. É muito difícil que uma dor atual seja só atual, ou seja, que ela não tenha relação com a tua história. Então, quando você entra num processo de psicoterapia, é natural que o psicólogo vá te levando a revisitar a tua história. A gente precisa entender e mapear a forma como você funciona, né? Você foi forjado a partir das suas experiências que começaram lá na infância, né? Como é que é essa relação com esses pais, de onde vem, que pra gente é importante quando a gente fala em construção de autoestima, porque, como eu falei, é um momento por natureza da formação da identidade, da autoestima, etc e tal. Então a gente precisa fazer essa visita lá atrás para entender como é que você veio caminhando ao longo da vida e chegou onde você chegou. Que é, por exemplo, entrando em relações, às vezes até de amizade. Você se torna uma pessoa pesada quando você é aquela amiga que tem dependência emocional de todo mundo, né? Tem de amigo, aí o amigo sai e não te chama, você, poxa amigo, você nem me chamou, aí reclama, aí cobra. Então, e é isso, né? É a pessoa que entra nas relações com essa forma dependente do outro, precisando do outro, numa necessidade de sobrevivência, já entra numa relação desigual e já entra de uma maneira um pouco tóxica pro outro também. É muito chato. Ninguém quer ser a tábua da salvação da vida de ninguém. Você quer? Eu não quero. Não quero ser ai, sem você eu não vivo. Socorro disso. Claro que vive. Ninguém morre assim, né? A gente tem esse nível de dependência. Nossa, se você me deixar eu morro. Gente... E aí eu acho que a pessoa que sofre de dependência emocional, ela tem muito medo do sofrimento, como se ela não tivesse recursos e ferramentas e habilidades emocionais para suportar a dor, a frustração. E a gente tem que parar de ter medo de sofrer.
Uma dose de sofrimento faz parte da existência de todos nós. Não tem como fugir disso. Quando você entende isso também, eu acho que a gente para de se vitimizar tanto, né? Do tipo, gente, né? Faz parte da vida, isso faz parte das relações humanas, né? Nem todo mundo tá aí para atender às nossas necessidades. Então eu preciso desenvolver ferramentas internas, e essa é uma das formas de lidar com isso, né? De que forma que eu saio disso? Você entendendo que você precisa desenvolver ferramentas internas para você se bastar. Se bastar não quer dizer eu não preciso mais de ninguém, eu vou mandar todo mundo pro caramba, não é isso. Mas que eu possa entrar nas relações por escolha. Hoje eu quero encontrar um amigo, hoje eu tô querendo fazer alguma coisa. E não aquele desespero, né? Eu não posso ficar sozinha, eu tenho pavor de ficar sozinha. Porque quando eu tenho pavor de ficar sozinha, a tendência é que eu aceite qualquer companhia. E aí, qualquer companhia são as piores, né? Essa live é tudo pra mim, sou tudo isso. Ai, Cida, espero que você consiga sair disso, né? E uma das formas, aí eu acho que a gente pode até pensar aqui, refletir junto, qual foi a última vez? Não, nos últimos 15 dias, o que você fez por você? Pelo seu bem-estar, para você se sentir melhor. Né, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, para você, para sua autonomia, para você se sentir bem. O que você fez? Eu acho que a partir daí a gente já começa a pensar, será que eu tenho dedicado um tempo da minha vida e da minha energia para mim, ao invés de direcionar isso para o outro, precisando do outro desesperadamente, gastando uma energia danada para manter a pessoa na relação? O que eu fiz por mim nos últimos tempos? Que coisas eu tenho investido em mim para eu me tornar uma pessoa bacana, para eu mesma poder me admirar, sem precisar que outra pessoa me diga que eu sou uma pessoa admirável, né? Que eu possa olhar para mim e pensar, nossa, eu tô cuidando de mim, eu tô me tornando uma pessoa melhor para mim mesma. Nada. Pois é, Cida, pois é. Esse é um dos pontos. A gente precisa trazer essa energia que a gente gasta querendo prender o outro, né? Você tem que me suprir para eu começar a desenvolver coisas que possam suprir as minhas necessidades. Né? O autocuidado é uma delas. Eu posso, sei lá, eu tenho que cuidar da minha alimentação, eu tenho que, sei lá, encontrar com umas amigas, bater um papo, dar risada, eu tenho que entrar num curso que é importante, que até hoje eu não fiz, eu tenho que direcionar essa energia para mim. Né? Essa é a única forma que a gente tem de trabalhar a nossa autoestima. É a gente se propor a fazer pequenas coisas, e não são grandes coisas. Eu quero a grande virada da minha vida. Gente, não esperem grandes viradas, façam pequenas mudanças diárias. Se você fizer um pouquinho por dia, lá na frente você vai falar, nossa, como eu já mudei. Só que a gente fica sempre achando que vai ter aquele... Cadê? Cadê aquele estalo? Cadê aquele insight brilhante, ou aquela vontade, ou aquela motivação que vai me fazer alcançar um outro patamar na vida? Isso não existe. Isso é fantasia. Isso é imaturidade. A gente esperar coisas fantasiosas, fantásticas, né? Eu espero, né, um pirlim-pim-pim qualquer que vai mudar a minha vida. Não é assim que funciona. E você ter maturidade é você poder lidar com a sua realidade. Isso é um dos sinais de maturidade. Cida, moro em Birigui, São Paulo. Vou viajar semana que vem. Vou aí no Rio. Ah, que legal. Espero que você aproveite bastante. Márcia, preciso realmente voltar a focar em mim, voltar para academia, estou aprendendo violão, tem ajudado. Ah, que legal! Isso é interessante, Márcia, aprender violão, fazer qualquer aprendizado novo é uma coisa bacana pra gente, que faz até o nosso cérebro estabelecer conexões novas, faz a gente se engajar em alguma coisa, faz a gente focar em alguma coisa que é pra gente, e isso é muito bom. O aprendizado, ele gera muito bem-estar. Você vê uma criança aprendendo a ler, ela tem uma alegria naquilo, porque aprender é muito gratificante também para o nosso cérebro. Então é uma coisa importante. Voltar para a academia é fundamental. Gente, manter hábitos saudáveis, né? O nosso corpo é a nossa máquina, é o que nos mantém aqui.
é o que vai fazer a gente funcionar na vida de uma maneira melhor ou pior. Então a gente precisa cuidar disso também, né? Então, isso tudo são investimentos que a gente precisa fazer na gente. Dri, realmente ninguém é insubstituível, tudo na vida tem um prazo de validade, né? Ninguém é insubstituível, isso é verdade. Agora, se tudo na vida tem um prazo de validade, eu não sei em que você está querendo dizer isso. Não sei se tem prazo de validade. A vida tem prazo de validade. A vida a vida acaba, né? Nós não somos eternos, apesar de viver na ilusão de que nós somos, deixando sempre para amanhã, sempre para amanhã. Depois eu vejo isso amanhã, né? Depois e quando a gente vê, meu Deus, o tempo passou e eu não fiz nada do que eu imaginei que fosse fazer. Então, é muito importante a gente pensar nisso, né? Que a única forma da gente se blindar um pouco, né, dessas relações no outro, quando a gente está muito vazio, a gente busca no outro muito que ele nos tampe esse vazio de alguma forma. É claro, gente, que uma relação é motivo de alegria, né? A gente vai ficar ali, vai ser tudo bacana e tal. Mas a gente tem que entrar na relação para aquela relação somar e não para ela tapar um buraco, né? E isso a gente faz com várias coisas na vida, né? Esses excessos que a gente comete para dar conta de algumas faltas. Então, e aí a gente se torna essa pessoa tóxica, né? Não é só o outro que é tóxico, nós também somos, né? Quando temos esse comportamento de dependente, a gente demanda do outro o tempo todo, a gente é um saco, né? A pessoa muito dependente, ela é muito carente, ela não suporta a ausência do outro por um tempo. Aí ela deixa, olha só, a pessoa que é dependente, muitas vezes ela vai boicotar a própria felicidade dela. Por quê? Vamos supor que eu seja dependente emocional, esteja num relacionamento aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro. E aí, de repente, eu recebo uma proposta de trabalho maravilhosa em São Paulo. Será que eu vou? Né? Se eu acho que se eu ficar sem aquela pessoa eu morro, né? Ou será que eu sustento uma relação estando... boa noite, Ivanice. Estando em outro estado, eu tenho maturidade para isso? Provavelmente não. E aí você vai deixar de investir em alguma coisa que pode ser boa para você por medo da solidão, por medo do abandono, por medo de sofrer. A gente tem que parar com esse negócio de medo de sofrer, gente. Até porque, claro, ninguém gosta de sofrer. A gente pode evitar, né, criar algumas estratégias para evitar cair em furadas, em coisas que podem fazer mal pra gente. Mas esse medo patológico, né, que te faz desesperadamente entrar em relações, é um medo de sofrer que já é o sofrimento em si. Então não é uma boa estratégia. Às vezes eu falo isso com alguns pacientes. Não, seria ótimo se isso funcionasse, né? Eu tenho medo de sofrer, então eu faço isso, aquilo, outro e tá tudo resolvido. O problema é quando esse medo de sofrer é tão intenso que o próprio medo já é o sofrimento. Eu tenho tanto medo do outro me deixar que eu sofro o tempo todo. Boa noite, Li. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Que forma que eu funciono na vida e o que isso está gerando para mim, né? O que isso está me trazendo. Essa é a medida, né? Como é que eu vou saber se essa relação é boa ou não para mim? O que você sente? Como você se sente? Né? Se você manda uma mensagem, a pessoa não responde, você, tá bom, a pessoa tá ocupada, assim que ela puder, ela responde. Ou você já surta, desesperada, meu Deus do céu, não me ama mais, né? Porque esse comportamento de dependência emocional, ele pode estar presente, inclusive, em pessoas que têm algumas patologias, né? Pessoas, por exemplo, muito ansiosas, até podem entrar facilmente nisso. Ou pessoas, como eu já falei numa outra live, pessoas que são borderline, têm uma relação extremamente de dependência emocional com o outro. Então, às vezes, é até interessante passar por um psicólogo, inclusive para fazer uma avaliação, né? Se de repente tem aí alguma coisa além disso, né? E é claro, gente, que fazer psicoterapia é um primeiro passo para a pessoa iniciar esse processo de amadurecimento emocional. Esse é o ponto, né? A gente precisa ter maturidade na vida para enfrentar os desafios. Quando eu tenho maturidade emocional, eu não vou achar... Vou espirrar, gente, peraí. Ai, desculpem, minha rinite.
Quando eu tenho maturidade emocional, eu não vou achar que se eu sofrer eu vou morrer. Eu sei que eu tenho recursos para lidar com alguma dose de sofrimento. Ter maturidade emocional não quer dizer que eu vou ser feliz a vida inteira. Quer dizer que eu vou passar por alguns desafios, mas eu vou ter condições de lidar com ele. Porque a vida adulta é assim, né? Não tem ninguém que vá tomar a frente e resolver o problema para mim. E aí eu até fiz algumas anotações e lembrei que eu tinha anotado uma das características interessantes aí de pessoas com dependência emocional. Por exemplo, se você está na dúvida, será que eu sou dependente emocional ou é só um apego positivo? Que um certo apego a gente tem, como eu já falei, isso é natural das relações. Então eu vou trazer alguns sinais aqui para vocês poderem identificar se vocês já estão nessa fase de dependência emocional. É muita carência, uma carência excessiva que precisa estar perto sempre. A ausência da pessoa gera ansiedade e angústia. Você depende do outro para tomar decisões, né? Decisões até banais, que não tem nada a ver com o outro, do tipo, você acha que eu corto meu cabelo ou não? Né? Você vai esperar que o outro diga para você fazer o que você tem que fazer, ou o que você quer fazer. Uma profunda insegurança, com esse medo de ser abandonado, um sentimento de tristeza e desamparo constante, né? A pessoa tá sempre ali se sentindo muito desamparada, muito sozinha, muito triste, como se nada desse conta daquela dor. Essa incapacidade de tomar decisão, intolerância, frustração, que é esse medo terrível que a gente tem de sofrer, né? Eu não posso ser frustrado em nada, que aquilo me tira do equilíbrio, que é muito frágil. Um sentimento de vazio, de impotência, né? Como se eu não fosse capaz de lidar com alguma situação, eu me sinto impotente, fraco para lidar com aquela situação. O ciúme exagerado, como eu já falei, né? Se eu coloco toda a minha expectativa no outro, eu dependo do outro para me sentir bem, para me sentir viva, para dar conta disso tudo aqui que eu detalhei, é natural que a pessoa vai ficar muito ciumenta e possessiva. Ela não quer perder aquela pessoa que é a fonte da felicidade dela, né? É a pessoa que passa a tolerar todo tipo de abuso e humilhação para não perder o outro, né? E aí até no transtorno borderline, por exemplo, a pessoa chega no limite de se humilhar para não perder o outro, é uma coisa horrível. Uma outra coisa interessante também, muito característica de pessoa dependente emocionalmente, ela abre mão da própria vida para viver a vida do outro, né? Tem pessoas que passam a seguir o outro. Gente, tem umas coisas, tem até uns memes, uns troços que aparecem aqui na internet, de maridos que são Uber e que a mulher vai do lado. Gente, o cara tá trabalhando e a mulher vai junto. Eu já tenho um negócio de Uber que eu sigo no Instagram, que tem umas situações engraçadinhas e tal, e tem essas aberrações. Que nível de dependência é esse? Gente, a mulher não tem o que fazer da vida dela pra ela estar indo com o cara trabalhar. Olha que vida vazia. Que vida vazia. A pessoa não tem o que fazer pra acompanhar o marido o dia inteiro no Uber. Isso é muito surreal. Esse é o nível de dependência emocional, né? Quando eu vi isso, eu falei, gente, é real. Eu queria ter esse tempo de ficar atrás do meu marido o dia inteiro. Quem me dera eu tivesse com a vida ganha desse jeito, né? A gente se ocupa trabalhando, né? Gente, claro que é uma brincadeira, eu não queria ter esse comportamento, não. Mas eu não tenho tempo, nem se eu quisesse, eu não tenho nem tempo livre pra isso, né? Mas é isso, a pessoa deixa de viver a própria vida pra viver a vida do outro. Isso é surreal. E aí, enfim, são essas características principais, né? Isso se chama confiança. Pois é, Ivonete, socorro. Não dá. E aí, e o que é mais louco, né, gente, nada do que você faça, você prende o outro em você. Isso não existe. O outro tá com você por uma escolha, a gente não tem como amarrar no pé da cama, algemar, não existe isso. Não existe, a gente não prende o outro pra nada. E aí é o desespero de quem tem dependência emocional, porque a pessoa sente que ela não tem controle sobre o outro, porque a gente nunca tem. Graças a Deus, já basta a minha vida para tomar conta, né? Imagina ter a vida do outro na tua mão. Ninguém quer isso. E a pessoa que é dependente emocional é como se ela entregasse a vida dela de bandeja, né, pro outro, assim, cuida de mim, faz por mim, decide o que eu faço, né? Eu não sou capaz de administrar minha própria vida, eu preciso que você faça isso. É uma loucura. Isso é realmente... e é isso, né? É um comportamento infantil.
né? A criança é que não toma as próprias decisões, a mãe decide se ela come, que horas, como, né? Que horas ela vai tomar banho, se ela vai para a escola, se ela não vai. Né? É a criança que tem esse comportamento. Da pessoa adulta, a gente espera que ela já tenha alcançado alguma autonomia emocional. Se por algum motivo isso não aconteceu, aí tá na hora de procurar o processo de autoconhecimento que vem muito pela psicoterapia. Pode vir sozinho? Até assim, algumas pessoas conseguem, mas na psicoterapia você tem um olhar diferente, né, do psicólogo, porque é alguém de fora que tá ali, que não tem envolvimento emocional com você, então ela consegue ter uma leitura um pouco mais, bem mais qualificada daquilo que você tá vivendo, né, a partir daquilo que você diz. Então ela vai no processo de psicoterapia a gente vai montando o quebra-cabeça, né? Vai pegando as pecinhas e aquilo vai fazendo sentido, a gente vai encaixando e vai conseguindo enxergar um pouco melhor o cenário, e isso te permite perceber aonde estão essas faltas, né? De que maneira desenvolver essa autoestima em você para que você se torne muito mais autônoma na vida, sem depender do outro, como se fosse o oxigênio para você respirar. Tem até umas coisas super cafonas, né? Música fala muito disso, né? Você é o ar que eu respiro. Tem essas coisas assim muito dramáticas, né? Mas que na verdade é uma romantização de um comportamento que não é bacana, não é saudável, não traz uma relação leve, né? Eu sempre falo isso pra vocês, eu acho que relacionamento é pra ser mais leve, a vida é pra ser mais leve, né? A gente não tem que carregar tudo com um fardo, tudo tem uma pincelada de drama, tudo tem, nossa, uma novela das 8. Gente, não, sabe? A gente tem que simplificar um pouquinho as coisas, né? Torna as coisas mais simples. Sofrer faz parte da existência, não tenha medo. Busque o autoconhecimento. Se você tem traumas na tua vida, né? Que todos nós temos em algum nível, né? Tentar revisitar essas histórias para você conseguir superar essas situações do teu passado, para que eles não se eternizem no teu presente. Esse comportamento pode vir da infância em relação ao pai ou à mãe? Pode, claro. Gente, as primeiras relações de afeto que a gente estabelece na vida são com pai e mãe. Então, às vezes pais e mães, e às vezes não é pela ausência de afeto, às vezes até pelo excesso de afeto, né? Crianças que são muito excessivamente mimadas e paparicadas, por exemplo, podem se tornar infantis, né? Assim, querendo atenção para ela o tempo todo de uma pessoa adulta, né? Eu já tive pacientes assim, né? Adultos que agem feito criança, só falta bater o pezinho quando o namorado não quer dar atenção ou não pode dar atenção, né? Então, essas primeiras relações que a gente estabelece de amor e afeto vão forjando quem a gente é. É claro que tem um pouco do temperamento, né? A personalidade, ela é formada a partir do nosso temperamento, que é uma coisa genética, nasce com a gente, né? A gente vê que tem bebê calmo, tem bebê chorão, tem bebê mais irritadiço, tem bebê mais não sei o quê. Tem uma coisa que nasce com a gente, que é genético, é biológico, que é o temperamento, e tem o caráter, que é desenvolvido a partir das nossas relações afetivas, das nossas experiências. Isso forma a personalidade, né? E então a dependência emocional ela vai entrar nesse terreno fértil aí, né? Dessa personalidade que está numa família e a partir dessas relações. É claro que tem pessoas que têm uma personalidade que tem uma maior tendência à autonomia, outras têm uma maior tendência a um certo vínculo afetivo mais intenso. Isso tem uma definição até astrológica, não sacanagem. Mas enfim, se a gente for pensar em signo, tem. Mas é claro que tem alguma coisa que é do temperamento, uma predisposição maior a pessoa desenvolver uma maior ou menor autonomia na vida. Tem. Mas as experiências vividas, as relações estabelecidas têm um peso enorme. Dri, esse comportamento é algo da personalidade ou algo que acontece em algum período da vida? Eu acho que eu acabei de responder, né? Eu acho que é isso, né? É uma junção das duas coisas. Tem alguma coisa que é do próprio temperamento, tem pessoas que são mais naturalmente afetivas e amorosas e são mais chameguentas, né? Já são assim naturalmente. Talvez elas possam ter uma maior tendência a se envolver com uma dependência emocional, talvez. Li. Oi, Li.
Conheço mães que têm dependência emocional com filhos, vivem em função dos filhos e acabam dominando o relacionamento. Sim, sim, sim. Como eu falei, a dependência emocional ela se dá em diversas relações que a gente estabelece, com amigos, com filhos, com mãe, com pai, né? Tem filhos que têm dependência emocional com pai e mãe, né? Que não cresce nunca, e tem mães que têm uma dependência emocional com o filho, e isso é terrível para o desenvolvimento dos filhos, inclusive. Né? Você é um peso para esse filho, né? Faz esse filho sentir culpa, né? Se ele for adquirir autonomia na vida, vai se sentir culpado, né? Porque afinal a mãe, né? A criança cresce com aquele peso, né? E às vezes viram adultos, tem adulto até hoje que sei lá que casa, tem filho, tem obrigações muito ainda rigorosas em relação a pai e mãe, né? Eu tenho que ligar todo dia, senão minha mãe acha ruim. Eu já escutei isso de pacientes de mais de 40 anos, né? Tipo, né? A gente liga por vontade, por saudade, por querer estar próximo, por se importar, mas não porque tem obrigação. E essa obrigação parte muito de uma relação de dependência. E aí vale, só pra gente começar a finalizar aqui, a relação de dependência, ela nunca é só de um lado. Existe uma codependência, alguém que alimenta isso. Eu sempre falo pra vocês, a relação nunca é de um só. Se tem um que demanda, que pede, que não sei o que, tem um outro que atende. Então, essa relação de dependência emocional, até com filhos, né? Existem sim muitas mães que têm isso, e tem filhos que atendem a essa dependência da mãe alimentando, né? Enquanto tem outros que conseguem romper. Então, é importante a gente pensar nisso também, né? A dependência emocional, ela é de uma parte e tem um outro que é o codependente, que alimenta aquilo. E aí é interessante se a gente se percebe numa relação assim, em que lado a gente tá, né? A gente alimenta aquilo, ou a gente é quem demanda, quem tá ali carente, quem tá o tempo todo ali, né? Exatamente, esse filho sente sempre que tem uma dívida com a mãe. E essas dívidas com pai e mãe são impagáveis, Li, é a pior coisa que tem, é uma dívida... Né? Lidar com muita culpa, a gente tem que fazer... Aí nesse caso, gente, realmente a terapia ela é muito necessária. A gente sente muita culpa em relação a pai e mãe, então em relação a filho também, né? Mas e essa dívida moral que ela nunca pode ser quitada, né? Ela tá sempre ali e normalmente ela é alimentada, né? Por essa mãe, né? É terrível, terrível. E é isso, né? Você vê como tem a ver com maturidade. São pessoas que normalmente não amadurecem, né? Permanecem nessa relação infantil com seus pais, né? É isso, gente. Eu acho que nós já falamos. Eu acho que vocês querem trazer mais alguma questão, tirar mais alguma dúvida. Eu acho que a gente já falou bastante. Eu já dei aqui várias características, né? Para vocês poderem avaliar se conhecem alguém. Me autocontrolo sempre para não ficar nessa posição de dependência. Sim, Aline, é importante a gente cuidar disso. Em relação aos teus filhos, você diz. Eu cuido muito. Gente, é isso, né? Como o apego, a gente tem um apego com as pessoas que a gente ama. Então é normal que a gente tenha um certo apego com os filhos. Né? A minha filha começa a falar agora, a minha filha mais velha tá namorando e o namorado dela mora nos Estados Unidos. E ela fala de morar fora e tudo. E é claro que se for para a felicidade dela, em algum momento, eu vou apoiar que ela vá. É o que eu desejo? Não, eu desejo que ela fique perto de mim. Mas, mais do que querer ela perto de mim, eu quero ela feliz. E isso é um grande... essa é uma questão do amor, né? A gente quer o outro feliz. O amor da dependência emocional é um amor patológico. Eu não quero o outro feliz, eu quero o outro para mim. Ele precisa me atender às minhas necessidades. E eu falo isso de coração para vocês, assim, se eu pudesse escolher, eu ia querer minhas filhas sempre morando aqui, sei lá, no apartamento de baixo. Mas se o desejo, mas eu tô inclusive tirando minha cidadania europeia para que elas possam voar, né? É para isso, né? Eu quero que elas sejam felizes, e se a felicidade delas estiver em outro país, em outro continente, tá tudo bem, né? Isso é mais importante para mim. Eu não quero mantê-las aqui a qualquer preço, entende?
Então, é importante a gente pensar nisso. O amor do dependente emocional é um amor egoísta, é um amor patológico. Eu quero que o outro fique comigo, desde que, assim, não me importa se ele não tá feliz, contanto que ele fique do meu lado. Eu quero ele aqui, de qualquer maneira, da forma que for, né? Então, isso também é uma coisa importante, né? O amor que a gente tem por filho, por exemplo, quando é um amor saudável, é isso, eu quero que ela seja feliz. Nem que isso custe a minha, né? Nem que isso custe um pouquinho da minha alegria, né? Nem que isso me tire um pouquinho, né? Tenho dificuldade de dividir meu tempo. Passei um tempão sozinha depois de sair de um relacionamento falido. Então meu tempo durante anos foi só pra família. Agora, Iranete, é Iranete mesmo? É importante você equilibrar isso, né? Gente, nada pode ser tudo pra gente. Olha que frase filosófica. Rosenort 2022. Nada pode ser tudo. Nada pode ser tudo pra gente. Por quê? Né? Brincadeira essa parte. Por que nada pode ser tudo? Porque nem meu trabalho pode ser tudo pra mim. Porque o dia que eu me aposentar, eu perco o sentido da minha existência. Nem meu marido pode ser tudo pra mim. Porque o dia que eu não estiver mais com ele, eu perco o sentido da minha vida. Nem meus filhos podem ser tudo pra mim, porque o dia que elas criarem asas e voarem pra vida delas, eu não posso morrer. Então, o que é saudável na vida é que a gente estabeleça várias, né? Eu tenho que ser um polvo aqui com vários tentáculos, me conectando com várias coisas na vida, né? Alimentar relação amorosa, alimentar relações de amizade, alimentar o meu crescimento profissional, ou cada um que tenha, né, o seu desenvolvimento pessoal, alimentar minha relação com as minhas filhas, que seja uma relação que elas desejem me ter por perto e não que me liguem por uma obrigação. Isso a gente vai equilibrando os pratinhos, né? Quando minhas filhas eram menores, eu não tinha Instagram profissional. Por quê? Porque elas me demandavam mais. Agora que elas já são adolescentes, eu tenho tempo mais livre para fazer as minhas coisas. E por aí vai, né? A gente vai, equilibrando. Agora estou em um relacionamento, mas estou sob pressão do tempo, mas uso da melhor forma atender a toda, mas me sinto sufocada. Iranete, você tem que ter tempo para você também, né? A gente precisa achar um pouco desse equilíbrio. De que forma que a gente pode estar numa relação, trabalhar, cuidar de família, cuidar de casa, cuidar de pet, cuidar da vida, né? A gente precisa ter um tempinho pra gente, isso é muito importante. Gente, eu falo isso sempre, né? Eu preciso de vez em quando dar uma parada, recarregar minhas energias, e todo mundo precisa. Você tem que achar uma forma de fazer isso. Paula, amei essa... Oi, Paula! Amei essa ideia de amor patológico. Precisamos deixar o outro ser feliz. Com certeza, Paula, com certeza. A gente acha que ama, mas a gente, na verdade, quando a gente pega o outro para atender nossa necessidade, a gente não ama o outro, a gente ama o que ele faz por nós, assim, né? Eu preciso dele, eu quero que ele me atenda, né? Quase objetificar o amor, né? A gente torna a pessoa um objeto para minha satisfação. Eu não enxergo ele como um sujeito que tenha vontades, que tenha desejos, que tenha necessidades próprias. Eu quero que ele atenda às minhas. Então, o dependente emocional, além disso, é um grande egoísta, né? Porque... Boa noite, Thaís. Porque a gente quer o outro para atender, objetificar, né? A gente objetifica o outro, né? Você é um objeto que vem me atender. Você tem que me amar, você tem que fazer o que eu preciso, né? Sem levar em conta que talvez ele precise de outras coisas. Gente, mais alguma coisa? Eu tô só com medo aqui monitorando, ainda tem 5 minutinhos. Se vocês quiserem mais uma pergunta, podem fazer. Eu adoro essa troca com vocês, porque eu sempre tenho a sensação... Gente, isso sempre acontece. Eu desligo a live e fico, putz, esqueci de falar não sei o que. Meu Deus, esqueci de falar não sei o que lá. Eu sempre fico com nós seremos eternos incompletos, né? Eu tô sempre aqui sofrendo na minha incompletude, achando que, eu devia ter feito melhor. Mas me perguntem se tiverem alguma dúvida. Quem chegou agora, depois eu vou ver se eu consigo salvar essa live no YouTube. E aí eu deixo nos meus stories o canal do YouTube com link pra live, vai estar lá. É lá que eu salvo todas as lives. E eu acho que essa live ficou bem interessante, né? Para quem quer entender um pouquinho e tentar até identificar essas características, né? Do que é a dependência emocional, do que é uma forma mais saudável.
Munize. Às vezes a gente não enxerga que somos assim. Eu me identifiquei muito com o amor patológico. Pois é, pois é. É bom a gente se dar conta disso e até aliviar um pouco o lado do outro, né? Entender, né? A gente pode. E aí, gente, voltando, né? É claro que o amor inclui um nível de dependência, mas não pode ser uma dependência de vida ou morte. A dependência no sentido do apego, no sentido do cuidado, né? No sentido de ouvir o outro, de acolher as necessidades, de estar ali presente, né? Tem um investimento que é feito, né? Live maravilhosa, uma bela reflexão. Oi, Dani, obrigada. Monize, amei sua live, obrigada, querida. Ai, que bom. Gente, é isso então, vamos ficar por aqui. Obrigada a vocês, obrigada, riquíssimas suas palavras. Ai, obrigada, gente, fico feliz porque, como eu falei, quando eu desligo eu sempre fico, esqueci disso, esqueci daquilo, e realmente a gente nunca vai esgotar, porque o ser humano é muito mais complexo, né? A gente vai estar sempre buscando e tendo muita coisa para falar. Então, obrigada pela presença de vocês. Vamos continuar aqui movimentando esse Instagram, que eu tenho um prazer enorme. E isso é muito motivador para mim, para minha profissão, inclusive, para eu estar sempre crescendo. E lembre-se disso, né? Se ocupem de vocês, invistam energia em vocês, busquem o autodesenvolvimento, o autoconhecimento. Isso sim, o amor próprio é o único amor que a gente não perde, né? Com o desejo do outro, né? A gente pode desenvolver o amor próprio, esse não depende do outro, né? A visão de que para haver um dependente tem que haver um que alimente. Sim, a visão, né? Eu não entendi vibe. Mas sim, né? A relação nunca é de um só. Para nada na vida a relação é de um só. A gente sempre tem que olhar isso, né? Não se vitimizar, entender um pouquinho. E sempre entender que, mesmo na relação de dependência emocional, né, ela existe porque do outro lado alguém alimenta. Ela nunca, se tem um dependente emocional, mas não tem alguém que alimente, o dependente vai sofrer sozinho. É isso, gente. Um beijo pra vocês, uma boa noite. Ai, o teclado tá péssimo, às vezes acontece. A gente vai se falando. Imagina, foi ótima a live, eu achei... Obrigada pela participação de vocês aqui. Eu acho que a gente sempre traz bastante coisa e espero que isso ajude ao maior número de pessoas. Então, se vocês conhecem pessoas que poderiam se beneficiar dessa live, compartilhem, passem o link que eu vou deixar nos stories. E quem não me segue no Instagram, no YouTube, é só seguir, tá bom? Boa noite, Ivonete, boa noite para todos e até semana que vem.